Bom, vamos lá. Hoje vamos falar sobre um subnível do nível 0, as salas vermelhas, que, para ficar diferente das zonas do nível 0, eu vou chamar de as Regions. As Regions têm a classe de sobrevivência 3, sendo demarcado em categoria 5 em perigo ambiental e em saídas, sendo extremamente perigoso por si só e impossível de escapar, apesar de não existir nenhuma entidade no nível. As Regions têm grande semelhança com seu nível original, o nível 0, embora algumas diferenças importantes os diferenciem. A área está envolta em um tom vermelho profundo desde o papel de parede carmesim até a iluminação semelhante a uma câmara escura. O tapete é áspero e pegajoso, contrastando com o tapete úmido e liso do nível 0, e abrigando colônias de cogumelo e mofo preto em cantos escuros. A comunicação por rádio na área é tão pouco confiável quanto a no nível 0, e quanto mais tempo um sujeito permanece lá, pior será a qualidade da comunicação antes de parar completamente. O MEG documentaram 3 casos de agentes de campo que foram vítimas das Regions, nenhum dos quais foi visto novamente depois que suas comunicações de rádio se deterioraram. Esta evidência sugere que os quartos são extremamente difíceis ou até mesmo impossíveis de escapar. Durante esses contatos com agentes do MEG que estavam nas Regions, mesmo que por pouco tempo, a área foi descrita como visceralmente desconfortável e geralmente angustiante estar dentro dela. Indivíduos afetados relatam sentimentos de nojo, desespero e paranoia, bem como o sentimento de claustrofobia. Essas emoções fortes agravam o estresse que geralmente vem com a quebra repentina da monotonia do nível 0. Não é recomendável se aproximar ou entrar nessas salas. Se for avistado, vire-se para o outro lado e tente não entrar nelas de nenhuma forma. Colônias. Não se sabe da existência de bases, comunidades ou postos avançados nas Regions, provavelmente devido ao efeito de isolamento que percorre o nível. Entradas. As Regions só podem ser acessadas pelo nível 0, de forma completamente aleatória após virar uma esquina. Ainda não foi encontrado nenhum método para determinar em que parte do nível elas aparecerão. Saídas. Depois que alguém entra nas salas vermelhas, provavelmente não há chance de sair, visto vermelha. Ela suspirou e deslizou até os joelhos contra as paredes vermelhas. Sentada. Ela estava exausta, tendo tentado todos os métodos do livro para sair desse pesadelo nessa câmara escura. O que restava para tentar? Ela entrou nesse lugar há 1 hora. Ela estava caminhando novamente no nível 0, um destino comum para ela. Era um lugar onde, por natureza, ninguém poderia perturbá-la. Um lugar onde o zumbido das luzes acalmava sua mente tempestuosa. O silêncio a ensurdeceu, mas esse barulho uniforme era tranquilo. Infelizmente, ela só tomou um único caminho errado para se ver roupada desses confortos. Era como se a pele amarela daquele lugar tivesse descascado, revelando um vermelho por baixo. Estava tudo desligado, sinistro. O zumbido das luzes era diferente. Isso fez seus ouvidos sangrarem. Ela cambaleou para trás, apenas para bater em uma parede. O lugar onde ela havia entrado estava selado por uma parede que parecia que sempre estava lá. As paredes estavam frias e úmidas ao toque, enquanto ela as investigava. Ela olhou em volta, procurando um caminho de volta para um lugar seguro. O tapete com cheiro vago de cobre era pegajoso. Este lugar sentia um desconforto visceral, permeando a sua mente e retardando seu progresso. Ela não tinha papel para mapear este lugar, então teve que manter um registro mental. Ela virou algumas esquinas e se viu em um beco sem saída. E outro, e outro, e outro, e outro. Este lugar era linear e pequeno. Havia buracos espalhados pelo local, todos levando a ainda mais quartos. Lágrimas do tapete e luminárias derrubadas eram um elemento básico. Ela conseguia imaginar algumas pessoas aqui antes de tentar atravessar ou encontrar algum tipo de túnel. Ela sentia pena deles, mas a sua própria desesperança estava começando a se instalar. Um item notável da decoração foi uma contagem escrita em uma das paredes perto do início, atualmente mostrando o número 74. Isso a agitou, pois parecia esculpido de forma muito deliberada. Não havia dúvidas em sua mente de que sabia o que isso representava, e isso a abalou. Foi isso. Era assim que ela morreria. Desesperada, ela escalou de forma desajeitada um dos buracos apertados na parede, raspando a perna em uma base de madeira.
Ela continuou por esse novo conjunto de salas, procurando novamente uma saída, mas já estive aqui antes. Seus piores medos foram confirmados quando ela vasculhou esta nova área em busca de sinais que diziam o contrário. Mas não adiantou. Elas eram idênticas ao conjunto em que ela já estava. Sala inicial, corredor com uma curva. Sala inicial, corredor com duas curvas. Sala vazia. Esse era um caminho que ela conhecia, de um buraco para o outro. Ela tentou novamente, nessa nova sala vazia. Sala inicial, corredor com uma curva. Sala inicial, corredor com duas curvas. Sala vazia. Sala inicial, corredor com uma curva. Sala inicial, corredor com duas curvas. Sala vazia. Sala inicial, corredor com uma curva. Sala inicial, corredor com duas curvas. Vazio. Sala. Sala inicial, corredor, uma curva. A. Ela suspirou e deslizou até seus joelhos contra as paredes vermelhas. Sentada. Ela estava exausta. Essas foram as Regions. Agora vamos dar uma pequena olhada e uma conversada sobre tudo isso. Antes de a gente ir para o que parece que o conto nos diz, o nível cita sobre a comunicação via rádio ser igual ao do nível 0, sendo instável e ruim, mostrando que no nível 0, rádios desse tipo de comunicação não funcionam direito, informação que não estão na wiki do nível 0 exatamente, apesar de ter como imaginar elas. Além disso, existe no nível 0 as salas vermelhas, uma área do nível, que são basicamente a mesma coisa das Red Rooms, porém eu acredito que diferentemente do caso das Red Rooms, ainda existe uma pequena chance de escapar das salas vermelhas do nível 0 e em certo ponto delas, você pode chegar às Red Rooms e ficar preso permanentemente, tá ligado? Ou dar o azar de chegar direto nas Red Rooms virando uma esquina. Então é meio que dois lugares diferentes, mas no fim são a mesma coisa, como se as Red Rooms fosse a parte mais profunda das salas vermelhas. Agora, sobre o conto, fica mais claro como o nível realmente funciona, retratando aparentemente uma garota que chegou nas Red Rooms por acidente, e as Red Rooms funcionando como um looping, onde sempre se volta para a sala inicial independente dos caminhos que siga. Com essa sala inicial sendo demarcada pelas escritas na parede com o número de dias onde aparentemente a última pessoa que foi nas Reds ficou, sendo 74 dias. Quanto à garota, ela faz o mesmo, o que me faz pensar, por que uma pessoa nesse nível de insalubridade se daria ao trabalho de demarcar os dias? Principalmente nesse ponto. Tipo, como contar as horas sem nenhuma referência, entende? O único motivo que eu consigo pensar é para manter a sanidade, mas continua a pergunta de como ela faria isso. Assim, talvez dê para supor que o nível obrigaria de alguma forma o andarilho a fazer essas escrituras na parede, visto que ele já tem essa habilidade de manipular a mente diretamente com os efeitos psicológicos que ele causa. Apesar de a gente apenas ter visto um ponto de vista, que foi o da garota, nas Regions. Assim, não se sabe se sempre existe uma escritura de contagem ou não. A garota, como pode ser visto pelas escrituras no fim do conto, sobreviveu lá por 60 dias, ou seja, ela passou 2 meses nas Regions antes de provavelmente acabar morrendo de fome, sede, privação de sono ou algum outro destino desconhecido. No conto, não cita se ela tinha itens com ela, apesar de sugerir dela ser habitante dos Backrooms há algum tempo, com ela já estando acostumada com o nível 0. Assim, provavelmente ela tinha água e comida consigo. Caso não, o nível de alguma forma prolongaria o tempo de vida de quem está preso nele, já que a desidratação teria matado a pessoa em menos do que 2 meses. Outra possibilidade é ela ter consigo apenas água, mas não comida, conseguindo sobreviver os meses apenas com água até morrer realmente de fome. Choco de alguns momentos no futuro, e eu percebi pelas listras que tem na imagem da contagem de dias dela que na verdade pode ser 75 dias, já que tem a linha do meio, né? Eu esqueci de contar ela, eu tava contando só os 4 palitinhos que tem, só que, bom, isso só piora as coisas, mas faz pensar que como antes tinha 74 dias, talvez a cada pessoa que chega nas Regions tem que viver mais tempo naquele lugar. Mas essa é uma possibilidade também. Isso tornaria o nível bem mais como um jogo, como algo mecânico. Mas seria bizarro.
E também, diferentemente da Sala Manila, que anula os efeitos do isolamento do nível 0, acredito que as Red Rooms continuam com esse efeito, sendo impossível encontrar as pessoas. Mas, diferentemente do nível 0, coisas que outras pessoas causam na estrutura aparecem para qualquer visitante do nível, como as escrituras demarcando os dias e as lâmpadas quebradas citadas no conto. Ou o nível pode ser individual de alguma forma, contendo apenas uma pessoa até a sua morte para que outra substitua. E assim no nível apenas ficam as alterações causadas pelo último andarilho que passou por ali, enquanto as antes dele desaparecem ou coisa do tipo. Apesar de eu desacreditar um pouco dessa última teoria, ela é até que válida. O último adendo é citar o cheiro de cobre que é citado estar nos tapetes pelo conto. Isso provavelmente é uma referência a sangue, já que o sangue ele tem ferro e, portanto, teria teoricamente o cheiro de ferro. Ou melhor, o cheiro de metal, já que cobre, ferro, enfim, são metais. Bom, isso é tudo que eu tenho a dizer sobre as Regions. Se você chegou aqui, considere dar um like, se inscrever, ativar o sininho. E, bom, eu sou o Choco, e você já esteve aqui antes.